Quase 70 mil pessoas foram afetadas pelos temporais no sul da Bahia. Já passam de 5 mil o número de pessoas desabrigadas. O número de cidades também em situação de emergência não para de crescer. Os temporais fizeram com que rios transbordassem, casas ficassem inundadas e estradas e pontes destruídas. Além disso, diversas regiões rurais e de ribeirinha ficaram ilhadas. De acordo com os bombeiros militares, essa situação dificulta, inclusive, a chegada de equipes de ajuda aos locais. Neste domingo, mais de 240 bombeiros trabalharam no resgate das vítimas e no auxílio à população que foi afetada pela chuva. No distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, 3 pessoas foram resgatadas. Os bombeiros utilizaram uma corda com amarração e conseguiram tirar essas pessoas em segurança. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, os municípios mais afetados no extremo sul da Bahia, além de Itamaraju, são Eunópolis, Guaratinga, Itabela, Itanhaém, Jucuruçu, Medeiros, Neto, Porto Seguro, Reixeira de Freitas e Vereda. Embora a chuva tenha diminuído, os trabalhos dos bombeiros militares e da Defesa Civil do Estado da Bahia continuam a atuar na região. E próximo ao sul da Bahia, as regiões dos vales do Alto Jequitinhonha e do Mucuri também estão sendo afetadas pelos temporais que caíram nos últimos dias. As fortes chuvas que caíram na região provocaram enxurradas e alagamentos, além de terem deixado casas inundadas ou ilhadas, pessoas desabrigadas e ruas destruídas. Uma das cidades mais atingidas foi Machacales, que tem pouco mais de 7 mil habitantes. De acordo com a Prefeitura Municipal, pelo menos 200 pessoas ficaram desabrigadas. Mas, como os temporais continuam, esse número pode ser ainda maior. As chuvas também fizeram com que o córrego do Padre transbordasse e destruísse o trecho da BR-367 entre as cidades de Almenara e Salto da Divisa. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que esteve em Machacales na última sexta-feira, decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas nos dias anteriores na região. Vale lembrar que, para evitar ocorrências graves e garantir a segurança da população em período de muitas tempestades, a Defesa Civil disponibiliza um serviço de envio de alerta contra temporais. Para ter acesso, basta enviar um SMS com o CEP para o número 40199. O telefone é cadastrado no sistema da Defesa Civil e os avisos são encaminhados para o celular. Este serviço é gratuito e pode ser cancelado a qualquer momento, enviando a palavra SAIR para o número 40199. Em casos de emergência, é só ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou para a própria Defesa Civil através do 199. Pois é, 40199, é fácil, é rápido, é só você pegar o seu celular, digita o seu CEP, manda para o número 40199, porque na mesma hora você já é cadastrado no site da Defesa Civil e a partir do sistema deles, eles vão te notificando, geralmente quando tiver alguma chuva forte, alguma questão também climática importante. Para falar sobre esses assuntos, quero chamar agora a jornalista Laura Marques. Laura, uma boa noite para você. Triste começarmos a segunda-feira falando sobre esses acontecimentos. Afinal de contas, nós sabemos que muitas pessoas que perdem suas casas, perdem seus móveis, perdem seus bens e, infelizmente, muitas perdem a vida em fatos como este, né? E eu destaquei esse caso do 40199 porque muitas pessoas não têm ideia da importância, né, de alertas como este. É em BH mesmo, né, Laura? A gente sabe que a região de Belo Horizonte também enfrentou grandes chuvas já esse ano. Esses alertas, eles são fundamentais para prevenir aí outros tipos de problemas. Tem tido muita chuva forte também nos últimos dias? Conta pra gente. Muita chuva forte sim, viu, Elias? Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Não só aqui em Belo Horizonte, mas em várias regiões de Minas Gerais, como a gente viu aí na reportagem, né? Aí em BH, aqui em BH mesmo, eu acabei de receber um alerta da Defesa Civil Municipal dizendo que nas próximas horas deve chover bastante aqui na cidade. Agora há pouco já teve uma pancada de chuva, a todo momento realmente começa a chover aqui na cidade em vários pontos, né? Por enquanto, na região Centro-Sul, que é onde eu moro aqui, a chuva deu uma pequena trégua de alguns minutos, mas a todo momento começa a chover de novo nos últimos dias aqui na capital mineira.
E para a gente dar um panorama do quanto que todos esses temporais têm impactado as cidades do estado todo, a gente tem um balanço da Defesa Civil Estadual que aponta que aproximadamente 2.000 pessoas ficaram desabrigadas por conta de todos esses temporais dos últimos dias e quase 10.000 pessoas ficaram desalojadas, Elias. O que isso significa? Os desabrigados são aqueles que possivelmente nem vão poder retornar para suas casas. São situações em que houve, por exemplo, um alagamento que não dá para não se resolve no curto prazo, ou ainda quando teve um desabamento, algo que de fato tornou aquele imóvel inviável. E no caso dos desalojados, são aquelas pessoas que tiveram que sair por conta de algum alagamento, por exemplo, mas que quando a água reduzir, né, tiver uma vazão, aí sim pode ser que essas famílias consigam retornar para suas casas. Mas de toda forma, veja só os prejuízos, né? As imagens são impressionantes. Essas pessoas perdem tudo, né? Eletrodomésticos, principalmente, que não resistem a esse tipo de problema, né? A água, a chuva. Às vezes perdem todos os móveis, todas as roupas, documentos que são super importantes para a cidadania, né, de cada pessoa, Elias. É uma situação realmente muito preocupante. Como você disse, como você destacou, esses temporais estão atingindo principalmente a região dos vales do Jequitinhonha e Mucuri. São lá as cidades que estão sendo mais impactadas. No domingo agora, ontem mesmo, teve um forte temporal na cidade de Rio do Prado. Por lá, mais de 500 pessoas tiveram que abandonar suas casas por conta da enchente que aconteceu com todas essas chuvas. Outros municípios também, em outras partes do estado, também estão tendo esse mesmo problema, viu, Elias? Não é uma exclusividade lá da região dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, não. Lá na cidade de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, teve um temporal muito intenso que aconteceu nesse domingo. Teve alagamento em algumas das principais vias da cidade. Inclusive, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrando um cachorrinho ali tentando se agarrar numas estruturas ali para não ser levado pela correnteza. E se você, telespectador, recebeu esse vídeo, já deixo o aviso aqui de que a gente tem a informação de que esse animal foi resgatado depois com vida e tá tudo bem com ele. A gente não teve registros de mortes nos últimos dias relacionados a essas chuvas, Elias, mas o prejuízo realmente é muito grande. São mais de 10.000 pessoas nessa situação de terem que abandonar suas casas por conta dessas fortes chuvas. E hoje mais cedo, o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, deu uma entrevista à Rádio CBN em que ele falou sobre todos esses problemas que estão acontecendo aqui em Minas Gerais e também lá no sul da Bahia, dizendo que o governo federal envia os recursos para os municípios assim que eles oficializam a situação de emergência, ou seja, quando é publicado um decreto oficialmente, o governo do estado reconhece isso, aí sim o governo federal envia recursos, por exemplo, para a reconstrução de pontes que ficam destruídas ou ainda para ajudar essas famílias que estão fora de casa, que tiveram que abandonar suas residências. Então é um recurso muito importante que só vem a partir do momento que cada prefeitura oficializa a situação de emergência. Elias, uma outra medida muito importante que está sendo adotada pelo governo federal para atender essas cidades atingidas pelos temporais é que o governo federal está liberando o saque de FGTS para todos os moradores dessas cidades, para que eles possam ter alguma ajuda financeira nesse momento de forma emergencial. E aí, nesses casos, às vezes nem é necessário ir até a agência do banco, é possível fazer esse saque somente pelo aplicativo do FGTS. Mas, como eu disse, primeiro é necessário que cada prefeitura oficialize a situação de emergência. Aqui em Minas Gerais, a gente tem 31 municípios que já tiveram esse decreto oficializado, formalizado e reconhecido pelo governo federal. Mas, de fato, Elias, é uma situação que preocupa muito e nos próximos dias a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de mais chuvas, principalmente para a região do Vale do Jequitinhonha, mas também região central de Minas Gerais, que é onde fica Belo Horizonte, com chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos de 100 quilômetros por hora. Então ainda vem pela frente mais temporais, né, Elias?
Sem dúvidas, Laura, muita chuva chegando. A gente tem que lembrar também que agora vai chegando o próximo verão. Essas chuvas fortes vão se intensificando ainda mais. Eu até peguei meu celular aqui, Laura, você falou do alerta, né? Que a Defesa Civil fez aí para a região. Aqui na Zona da Mata também tem alerta. Eu mesmo já fiz o meu cadastro no número 40199. É muito fácil, prático, rápido. Você manda aí o seu CEP para lá e através do seu CEP eles fazem um cadastro com a sua região. E, por exemplo, agora mesmo há pouco, Laura, quando eu fiz aqui a solicitação, a Defesa Civil já me mandou um alerta de chuva forte com raios e vendaval nas próximas 2 horas e ainda deixam como alerta, né? Evite locais de possíveis alagamentos. Ou seja, é importante. Não é para te deixar preocupado, pode ser realmente como são chuvas isoladas que elas nem aconteçam. Mas pelo menos tendo uma visão, sabendo do que pode acontecer, se você mora em área de risco, se você mora em alguma região também de difícil acesso, é melhor ficar sempre atento. Afinal de contas, prevenir é sempre a melhor solução, não é, Laura? Afinal de contas, se o dinheiro não foi bem aplicado nas regiões para tentar conter esse tipo de situação, o mínimo que nós podemos fazer também é tomar conta da nossa vida, da nossa família, não deixar que nada de ruim aconteça. Mas fica o alerta em caso também de algum tipo de situação que gere também algum transtorno imediato, ligue para o número, né, tanto dos bombeiros também, quanto para o SAMU em caso de emergência, mas não deixem de procurar ajuda, mas precisando, vendo que a casa está em também situação de risco, procure, claro, um local seguro para se abrigar.